A parceria entre a Capcom e a Marvel rendeu ótimos games na década de 90. Graças à produtora de Street Fighter, os personagens da Marvel foram representados decentemente nos arcades e consoles e, sendo assim, protagonizaram jogos memoráveis. Entre eles está X-Men Mutant Apocalypse, um título que mistura ação, plataforma e uma boa dose de pancadaria. Lançado para o Super NES em 1994, o game é o destaque da nossa retrospectiva de hoje. X-Men Mutant Apocalypse não poderia ter aparecido em um momento mais adequado. Devido ao sucesso da série animada na TV, a turma de Wolverine, Ciclope e companhia estava em total evidência no ano de 94. Sendo assim, por que não levar as aventuras dos mutantes para o Super NES, não é mesmo? Já que na época, o console também estourava em popularidade. Nessas alturas, a Capcom já providenciava isso, e quase que ao mesmo tempo, também desenvolvia X-Men Children of the Atom para os arcades. Esse projeto estava marcado para sair no final de 94 e gerava enormes expectativas entre os jogadores. Afinal, pela primeira vez os heróis e vilões do universo X-Men se enfrentariam em um jogo de luta. Então, levando em conta esse período caloroso envolvendo a franquia, esta seria a oportunidade ideal para Mutant Apocalypse aparecer. E assim aconteceu. O game chegou um pouco antes de X-Men Children of the Atom, e foi desenvolvido por uma divisão da Capcom que cuidava unicamente de jogos para consoles. Isso quer dizer que a equipe conhecia bem o hardware do Super NES, e neste caso também já tinha experiência com produtos licenciados, lembrando que um ano antes, em 1993, o mesmo time havia produzido a versão de Aladdin para o console. Assim como o game do Aladdin, Mutant Apocalypse é bastante fiel ao desenho no qual foi inspirado. Os sprites dos personagens são caprichadíssimos, idênticos aos visuais que os heróis e vilões tinham na época. Além disso, todos eles possuem movimentos característicos, o que torna a experiência de jogo ainda mais agradável. Quanto à história, ela reforça a fidelidade com o antigo desenho, vai vendo. O professor Xavier descobre que diversos mutantes são mantidos em cativeiro na ilha de Genosha, e lá eles trabalham como escravos para o vilão Apocalipse. Então, o professor envia os X-Men à ilha para pôr um fim na bagunça, claro. Como de costume, Xavier divide o grupo, dando missões específicas a cada um dos heróis. É possível escolher entre 5 personagens e cada um deles começa em sua própria fase, que no caso corresponde à missão passada pelo professor. Aqui é preciso ficar atento, ou seja, se não conseguir completar uma dessas fases iniciais, o jogo te dá um belo de um game over na cara, mesmo que você já tenha concluído as missões com os outros personagens. Porém, isso é só no começo. Depois de finalizada a primeira fase de cada herói, o sistema de progressão muda, fazendo com que o game over só aconteça se o jogador morrer com todos os X-Men. Digamos que agora ficou um pouco mais justo, né? No geral, as fases são curtas e até apresentam um certo desafio, mas nada que seja frustrante. O bacana é que a Capcom soube dosar trechos de plataforma com momentos de pancadaria, assim evitando que o jogo fique cansativo, por exemplo. Os estágios também possuem subchefes, só que na maioria das vezes eles aparecem apenas numa variação desse robô esquisito aí. Quanto aos chefões, aí sim vale o destaque.
já que se tratam de inimigos icônicos dos X-Men, como Sentinelas, Juggernaut, Magneto, entre outros. Curiosamente, as batalhas contra alguns chefes dão ao game um ar de jogo de luta, do tipo Street Fighter, olha só! De certa forma, na época isso acabou servindo como uma espécie de prévia, pois como já foi dito aqui, essa ideia viria a se realizar logo em seguida, através de X-Men Children of the Atom, lembram? As músicas de Mutant Apocalypse são excelentes. Com um estilo mais voltado para o rock, o game conta com temas inspirados e empolgantes. Vale lembrar que o responsável pelas composições é Setsuo Yamamoto, o mesmo músico que participou da conceituada trilha de Mega Man X, também do Super NES. Após o lançamento, X-Men Mutant Apocalypse teve boas avaliações da crítica no geral. A revista norte-americana EGM, por exemplo, destacou o game como matéria de capa em sua edição 65, de dezembro de 1994. Já a brasileira Ação Games número 74 enfatizava a qualidade gráfica e sonora do jogo, e ainda fez um passo a passo da aventura, olha que beleza! É claro que o sucesso poderia resultar numa sequência para o game, e ela veio, só que de maneira espiritual. Lançada em 1996 para o próprio Super NES, Marvel Super Heroes War of the Giants mantém as mesmas mecânicas de Mutant Apocalypse, apenas troca o rótulo dos X-Men pelo de outros heróis da Marvel. Infelizmente, ambos os games nunca foram relançados para outras plataformas com o tempo. Bom, pelo menos não de forma oficial, né? A boa notícia é que os cartuchos não viraram raridade, então ainda dá para encontrá-los à venda na internet, por exemplo, sem grandes problemas. Definitivamente, Mutant Apocalypse é um dos melhores jogos dos X-Men que existe. Além de apresentar gráficos, sons e jogabilidade excelentes, o game ainda é muito fiel às obras que lhe deram origem, como o desenho animado e os quadrinhos dos anos 90. Ponto para Capcom, afinal, não há nada como ver um produto licenciado chegar aos videogames sem que ele tenha virado lixo.